Contrato verbal. Contrato verbal e contrato escrito. Se eu fizer uma negociação com alguém, combinar alguma coisa com alguém, alguma obrigação com alguém, apenas no fio do bigode, apenas com aperto de mão, apenas pela palavra dada, palavra verbal dada, isso tem valor jurídico? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative as notificações, por favor, não pule as propagandas. Vamos lá. Contrato verbal versus contrato escrito. A nossa lei, prevê algumas situações específicas em que o negócio somente terá valor se for feito da forma escrita. Um exemplo, transferência de bens imóveis. Você não consegue comprar ou vender um apartamento, uma casa, sem uma escritura pública, sem observar as formalidades daquele ato. O contrato social de uma empresa, não existe contrato social verbal, não tem como fazer um contrato verbal. O contrato de união estável, a relação de união estável é um conjunto de fatos e não depende de contrato. Mas se você desejar fazer um contrato, combinar com a sua companheira ou com o seu companheiro um regime de bens que não seja o regime legal, que é o regime padrão, ele só terá valor se for na forma escrita. Se você iniciar uma união estável e combinar lá com a sua companheira, com o seu companheiro, olha, fulano, fulano, o nosso regime de bens será o da separação total. Não terá valor, não terá o menor valor. A lei exige a forma escrita. Mas quando não houver uma previsão legal específica dizendo que determinado contrato deve ser naquela determinada forma, quando não houver uma previsão dessas, o contrato verbal terá o mesmo valor, o mesmíssimo valor de um contrato escrito. Lerei aqui alguns artigos do Código Civil, destaque para o artigo 104, 107, 108, 106 do Código Civil, e também lerei o artigo 541, parágrafo único do Código Civil. O artigo 107 fala da validade dos atos jurídicos e o artigo 541 é um exemplo, que é o que fala da doação. Vamos ler aqui então esses artigos aqui do Código Civil e depois eu sigo com a minha explicação. Então vamos ler aqui o artigo 104 do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Nós vemos aqui que não existe, como regra geral, a previsão da forma escrita. Mas é claro, eventualmente, haverá essa necessidade em situações específicas. Vamos ler aqui o artigo 107 do Código Civil. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. O que significa isso? Quando o legislador deseja que seja necessário a forma escrita, uma escritura pública ou algo do gênero, ele previu, ele fez uma manifestação, ele fez uma previsão específica. Vamos ler aqui o artigo 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem, e aqui vem as hipóteses em que a escritura pública será necessária para os negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis em valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Vamos ver aqui o que diz o artigo 541 do Código Civil, apenas um dos vários exemplos aqui. Artigo 541. Olha só aqui. A doação far-se-á por escritura pública ou por instrumento particular. Aqui o legislador quis especificar que a doação deve ser por escritura pública. E aí ele diz:
A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente à tradição. Incontinente é de forma imediata, que não houve, em que não houve uma contenção, né? Que foi logo de cara. E a tradição é a troca da posse. Então você vai me dar de presente um relógio, você me entregou o relógio e disse que está me dando de presente. Então, esses são alguns dos exemplos em que é exigido a forma escrita para o contrato. Voltei de roupa nova, pessoal. Houve um erro de edição, estou refazendo a última parte deste vídeo sobre a necessidade de assinatura nos contratos. Como vimos agora há pouco no texto legal, existem algumas situações em que é necessária a observação da formalidade legal. A formalidade legal, o contrato deve ser assinado sob pena de não atingir alguns resultados. Mas isso somente acontece quando houver uma previsão legal específica. Quando não houver uma previsão legal, contrato de locação, contrato de doação de coisas móveis, como mencionamos agora ali, né, como li o texto agora há pouco ali, o contrato de compra e venda de coisas móveis, que não haja uma previsão específica, uma previsão legal específica. O contrato de mútuo, o contrato de empréstimo, eu chego para alguém e digo, olha, quero pegar emprestado X reais com você, e você concorda, estou aqui te emprestando. Todas as formas de contrato que não tem uma previsão legal exigindo a assinatura são válidas. Mas para você conseguir a proteção jurisdicional, você precisa comprovar esta contratação. Como é que você pode comprovar isso? Como já tenho mencionado como exemplo em várias oportunidades. Eu, Guilherme Colim, alugo por temporada em Gramado, faço locação por temporada, portanto, né, regido pela lei de locações, e a maioria das negociações são feitas via WhatsApp. Então, se você quiser alugar o meu apartamento lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, durante 3 dias, do dia tal até o dia tal, nós trocaremos mensagens por WhatsApp. E aí, se você não me pagar, ou se eu não entregar a locação, não entregar aquilo que eu me comprometi, se você não cumprir a sua parte no contrato, ou se eu não cumprir a minha parte, ambos teremos as trocas de mensagens de WhatsApp para comprovar a contratação que nós tivemos. É claro que, quando eu estou falando de troca de mensagem de WhatsApp, estou falando de um meio de prova. Mensagens de WhatsApp podem ser manipuladas de algumas formas. Por isso que o STJ tem entendimento de que, quando as partes juntarem texto do WhatsApp e a parte contrária impugnar este documento, impugnar esta imagem, aquela troca de mensagens precisará ser acompanhada de uma ata notarial, em que a parte interessada na produção da prova precisará ir num tabelionato para fazer, então, uma ata notarial descrevendo que tais mensagens saíram de tal aparelho e foram para tal outro aparelho. É possível que seja necessária uma prova pericial para confirmar se aquelas mensagens aconteceram nos moldes descritos ou não. Isso é possível. Aí estamos falando da discussão sobre a veracidade da prova produzida. Mas a prova dos termos daquela contratação via WhatsApp, esta prova é aceita em juízo. Isso vale para mensagem de WhatsApp, e-mail. A prova testemunhal costuma ser uma prova frágil, mas ela também costuma ser aceita para comprovar a contratualidade, porém, depende isso para contratos de até determinado valor. Né? Você não conseguirá comprovar tão somente pela via testemunhal a contratação de uma obrigação de valor muito alto. São formas de prova, são meios de prova. Mas então, pessoal, era isso, e um grande abraço e até o próximo vídeo.